boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho, Vibração e Passe, nas quintas-feiras. E hoje, como todo o começo do mês é destinado às palestras à diretoria de doutrina, Então começa hoje o nosso novo módulo do ano. Então foi tirado do livro Esperança, de Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel, e todo a nossa equipe já tem todas as palestras até o final do ano, até dezembro de 2024. Então já estão sendo tudo preparado. E quem vai abrir hoje para a gente é o nosso querido Henrique Lepski, que ele vem falar sobre o culto espírita. A prece inicial e a final, o outro amigo Sérgio Soares. A vibração do passe vai ser por mim. A vibração da água pela Vilma Capobianco. E a psicografia pela Cristina Félix. Então, vamos aproveitar, fechar os olhos, sentir esse trabalho da espiritualidade amiga chegando bem perto, nos envolvendo com os nossos mentores. É um momento que os nossos mentores estão conversando com os mentores da Casa de Paz e Amor, na maneira de facilitarmos o nosso caminho, de ter esse aprendizado, construir esse elo ao Cristo, com muita sabedoria, com muita inteligência, trazendo a tolerância, a paz, trazendo virtudes que nem conhecemos ainda, mas está dentro de nós. E esses mentores sabem quem somos nós, muitas vezes muito mais que nós mesmos. E é por isso que estamos aqui, para abrir cada vez mais esse amor. Amor a essa reencarnação, amor ao próximo, amor à nossa vida. Porque é com ela que nós aprendemos. É por causa dela que estamos em plena evolução. E assim, então, nós vamos acompanhar agora a prece inicial com o nosso querido Sérgio. Pai, bondoso e justo que estás nos céus, Mestre amigo, Divino Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores da nossa Casa de Paz e Amor, que nos recebe tão amoravelmente, que conhece a fundo as nossas necessidades, as nossas particularidades. Humildemente pedimos que nos envolvam, que nos harmonize, que nos fortaleça, e que as palavras que forem trazidas hoje pelo nosso amigo Henrique possa reverberar em nossos corações, apontando um horizonte de paz, de luz, de bênçãos, e assim compreender o real sentido da vida, a vida que nos foi traçada. Que a noite de hoje seja iluminada de paz e de amor. Que assim seja.
cultivar o Espiritismo na nossa essência. Ou seja, qual é a nossa essência? Espíritos imortais que somos. Cultivar o Espiritismo na nossa consciência. E por que na nossa consciência? Segundo o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na espiritualidade superior, aonde está escrito a lei de Deus? E a espiritualidade responde, na consciência. Então, cultivar o Espiritismo na consciência também é cada vez mais nos alinharmos com as leis divinas. E cultivá-lo, obviamente, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, desde a mais simples até, vamos dizer assim, das mais importantes. E quando nós começamos a ganhar essa consciência de cultivar o Espiritismo e, obviamente, o Evangelho, eu estou no Espírito, antes de mais nada, é um cristão, ele nos traz uma seguinte reflexão que eu gostaria de dividir com vocês. Ele faz até uma pergunta de uma maneira até indireta. Se nós nos perguntarmos de bate-prontas a seguinte pergunta, muito simples: quem sou eu? Eu acho, acredito e intuo que a grande maioria de nós vai dizer o quê? O nome, a idade, talvez, a profissão, a ocupação que nem teve, se é pai, quantos filhos tem, se é mãe. A gente vai dizer praticamente essas coisas. E essa reflexão nos traz o seguinte, de que como ainda é um indicativo de que como ainda nossas existências ainda elas estão extremamente materializadas. Será que a gente se perguntar de bate-pronto, quem sou eu? Nós diríamos, logo, talvez antes do nome, espírito, sou cristão. É uma reflexão que a gente precisa fazer, porque quando nós colocamos as questões materiais à nossa frente, há uma consequência clara. Nós vamos esquecendo das questões espirituais. Então, quando a gente se depara com essa simples pergunta, quem sou eu? A gente percebe que quanto de materialidade nós ainda estamos revestidos. E Emmanuel, ele nos traz essa reflexão de maneira bastante consciente para fazer a gente pensar se nós de fato estamos cultivando o Espiritismo em nossas vidas. Se nós estamos seguindo os postulados que foram codificados por Allan Kardec, e se acima de tudo nós estamos seguindo, cultivando em nós o Evangelho de Jesus. Não que a gente esteja aqui falando que os bens materiais não são importantes. Dentro da nossa condição atual de espíritos encarnados, Alô? Agora, nossa, melhorou bastante, né? Então, dentro da condição de espíritos encarnados que estamos, obviamente que nós temos a necessidade dos bens materiais. Mas o que Kardec ensinou e que codificou junto com a doutrina espírita
E o que Jesus ensinou? Nós temos a vigilância com o apego às coisas materiais. Porque na condição de encarnados que nós estamos, obviamente que a gente não consegue sobreviver só de reza. A gente precisa da matéria. Mas a questão é nós não darmos, darmos a devida importância aos bens materiais, sem deixar de lado os bens espirituais. E quais seriam os bens espirituais? Essa é uma pergunta, porque a gente fica muito abstrato, né? Os bens espirituais, tá? Mas bem material a gente consegue materializar, né? Mas os bens espirituais, o que seria? Seria o desenvolvimento da nossa moralidade, dos valores morais ensinados pelo Cristo. A mansidão, a paz, a humildade, a prática da caridade sincera. Então, tudo isso é o que nós vamos levar conosco para toda a eternidade. Porque a nossa condição, em essência, é de espíritos imortais, que estamos transitoriamente na matéria. Vocês já repararam que tudo que é material não é nosso? Tudo que é material não é nosso? Que nós somos administradores, mais ou menos responsáveis, podemos dizer assim, por aquilo que Deus nos fornece como matéria. Inclusive até o nosso corpo físico. Temos que administrar e cuidar bem do nosso corpo físico. Mas podemos afirmar que o nosso corpo físico, ele é realmente nosso? Se uma hora, todos nós, sem exceção, vamos sair desse envoltório material e retornar à verdadeira pátria? Então, tudo aquilo que é material, nós somos administradores, mais ou menos responsáveis, podemos dizer assim. E o que mais nos prende nessa questão material, e aqui eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque é um exemplo que de fato nos traz essa ligação material. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, e assim, só fica entre nós, tá bom? Se vocês falarem que eu falei, eu vou dizer que é mentira, tá bom? Os pais, as mães que estão aqui, os avós que estão aqui, vocês sabiam que os filhos e os netos de vocês não são de vocês? Calma, segura. Eles são, na verdade, que podemos chamar assim, empréstimos que a providência divina fornece e que cabe quem tem a tarefa de mãe, de pai, avô, avó, biológico ou não, mas quem cumpre essa tarefa tem a responsabilidade temporária de educar, de ensinar o certo, o errado. Mas isso não dura para sempre. E quem? Os filhos, os netos, nós somos criaturas que viemos da onde? De Deus. Então tudo que possuímos, tudo aqui de matéria, no final das contas, retorna a Deus. Então, é uma reflexão interessante para a gente começar a trabalhar um pouco o nosso desapego. E Emmanuel traz também, dentro desse cultivo da doutrina espírita, ele faz uma relação com as profissões. Veja só como é interessante uma simples mudança de palavra.
Existe uma diferença entre um médico espírita e um espírita médico? Quem conhece a história de Bezerra de Menezes? Ele foi um médico espírita ou ele foi um espírita que atuava como médico? Um espírita que atuava como médico. Se nós pegarmos Eurípides Barçanufo, ele foi um professor espírita ou ele foi um espírita professor? Ele foi um espírita professor. Ou seja, a partir do momento em que eu cultivo a doutrina espírita em mim, ela vai se desdobrar nas minhas funções materiais. E aí isso dá uma condução diferente, não só no exercício das nossas profissões, mas como na condução da nossa vida como um todo. E aí eu pergunto para vocês, os pais são pais espíritas ou espíritas que estão como pais? Filhos espíritas ou espíritas que estão na condição de filhos? Você vê que esse jogo de palavras muda todo o direcionamento de uma existência. Então, que a gente possa, nesse instante, isso eu trago não como verdades, tá, gente? Mas eu trago como reflexão. Inclusive, para quem vos fala aqui também. Que também, ao preparar essa nossa conversa, eu também fiquei refletindo bastante sobre essas questões. Então, no final das contas, o que Emmanuel ele quer nos trazer é o seguinte, que o culto espírita ou de qualquer outra religião não é externo, ele é interno. Assim como Jesus já tinha nos ensinado lá atrás, de que o verdadeiro reino de Deus está dentro de nós, não está fora, ele está dentro. E qual que é a matéria-prima maior para que a gente cultive o Espiritismo em nós e edifique o reino de Deus em nós? O sentimento do amor e o sentimento da caridade sincera. Então, fica aí essas reflexões, que eu também vou ficar refletindo sobre isso, eu só jogo para vocês, mas eu também fico refletindo e cada um vai tirando as suas próprias conclusões. Então, muita paz e obrigado pela atenção de vocês. Enquanto os médios já vão se colocando em pé para a captação dessas energias, vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, com a palma virada para cima, o braço esquerdo sobre a perna esquerda. E eleva teu pensamento ao Cristo, buscando também essa reflexão dessa palestra dessa noite. Tem alguns segundos com o próprio Cristo. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver com tanto amor, com tanta alegria, com essa energia que as servas de Maria vão passando de fileira a fileira, os franciscanos, conversando
até com os nossos mentores, as Servas de Clara. Também presente os médicos do Hospital Alvorada, trazendo um lenitivo de muita luz. É noite feliz, de uma energia bem no centro do salão, espargindo gotas de virtudes, de energias muito salutares, que vai refrescando a nossa alma. Sinta essa energia. Aos médiuns que já se prepararam dessa noite anterior, vão se colocando junto com esses mentores e essa luz que vai envolvendo a todos nós. E assim então começa a prática do passe, um passe misto, uma energia que vai envolvendo bem no alto da cabeça o coronário, para que possamos pensar só nas coisas boas, pensar no amor, na caridade, ser feliz por dentro. Tantas alegrias que já passamos e vamos passar, e essa luz desce para o frontal, bem no centro da nossa testa, entre os olhos, que vão te fortalecendo, vão abrindo essa visão de muita luz, desse envolvimento que nos traz o caminho certo. E essa luz desce agora para o laríngeo, na altura da garganta, e as palavras saem com muita gratidão, agradecimento. Nesse intercâmbio com esses mentores que nos abraçam, vai envolvendo a nossa mente a um caminho novo, a um caminho de muita luz, de crescimento, de passar a cada metro trazendo flores, uma fertilidade imensa de alegria. Porque somos capazes, porque somos filhos desse Pai, irmão do Cristo. E assim que essa luz envolve o nosso cardíaco, esses mentores nos abraçam, nós vamos sentindo um leve calor desse abraço, um amor que muitas vezes é transmitido pelos que já se foram e trazem nítido na sua cabeça essa harmonia, esse amor que continua presente. Tantas reencarnações, tantas vidas. Que maravilha que é o Pai que tanto nos ama e nos acolhe. E essa luz desce agora para o esplênico, na altura esquerda, perto do baço. E aí uma fonte de uma luz um pouco violeta vai energizando. Muitas vezes estamos um pouco cansados e essa luz vai nos fortificando. Se chama esplênico esse centro de força. Mais alguns instantes e agora ela vem uma luz clara bem no nosso gástrico, dissipando qualquer acúmulo de energia, descendo para o genésico, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés,
subindo pela parte posterior das pernas, indo até o básico. E o básico vai fortalecendo o nosso passo, as nossas boas atitudes, crescer em virtude, amar o que nós fazemos. E vai subindo essa luz agora pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e uma explosão de luz. Essa energia forma várias cores, ultrapassando o arco-íris. Todos nós somos protegidos por esses mentores. Por isso mesmo nós vamos agora com os caravaneiros fraternos, aonde nós moramos, o nosso lar. E essa energia entra pela porta da frente, indo a todos os cômodos, a cozinha, a sala, os quartos, banheiros. Imagina-se você lá com esses caravaneiros fraternos, fazendo uma limpeza onde você mora, envolvendo também a todos que moramos juntos, que é o nosso próximo maior, trazendo essa alegria. Vamos também agora ao nosso lugar de trabalho. Envolva a todos, liderantes, liderados, companheiros, trazendo um único propósito, através da lei do trabalho, que é a lei de Deus, promovendo cada vez mais aquele amor que é trabalhar, que é construir, organizar, sendo qual for o seu trabalho, a sua profissão. Traga toda essa harmonia. Se estamos com mudanças, que essas mudanças possam nascer abençoadas, trazer toda uma âncora de fortalecimento, aquela rocha inquebrantável, para que possa trabalhar em paz, trabalhar com a felicidade de estar junto com Cristo e fazendo esse mundo melhor, o progresso que tanto nós almejamos. E é nesse momento então que voltamos aqui para o nosso salão. Anjos, arcanjos, serafins nos envolvem numa luminosidade ímpar, trazendo todos os benefícios para a nossa alma, que possamos receber com tanto amor e carinho essas benesses e trazer do nosso dia a dia, pelo menos, a lembrança do Cristo, a lembrança que somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai. E agradecidos com tanta energia, vamos nos direcionando às urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, aonde uma equipe já vai separando caso a caso, para que possa ser bem trabalhado. Casos de saúde, em outras organizações, cada um com a sua equipe, para que possa ser ajudado. Vamos direcionar agora as urnas dos encarnados. Que toda essa equipe médica recebam esses familiares com tanto amor e carinho, que ao despertar para a sua verdadeira vida, que é espiritual, se sente em casa, se sente com aquela missão realmente
que conquistou quando estava reencarnado. E agora, diante dos seus afins e seus familiares, uma nova conquista no mundo espiritual, com amor, com paz, com alegria. E agora então, nós vamos acompanhando a nossa querida Vilma para a fluidificação das águas. Obrigada. E então, queridos amigos, imersos nessa energia de paz, nessa energia de luz, de amor, como foi dito aqui, matéria-prima, né, para as nossas conquistas espirituais. Ao longo de todo o dia de hoje, as equipes dos pretos velhos, dos caboclos, dos índios, colheram da natureza exuberante todo o material necessário para a magnetização das águas. As senhoras pretas velhas, nos seus tonéis de barro, foram colocando as águas que elas foram colhendo dos pequenos riachos que tem na clareira, das cachoeiras, água límpida, pura. Esse material foi todo levado para o laboratório do Hospital Alvorada e sintetizado e modificado e preparado pelas equipes dos fitoterapeutas, farmacêuticos, biólogos, físicos, químicos, uma grande equipe, num trabalho de formiguinha, uma grande colmeia de amor. E aí, prepararam as medicações para nesse instante colocarem nas nossas águas. E aí que nós vamos nos alinhar com essas equipes, com o melhor sentimento que nós tivermos nesse instante. Porque cada um vai receber o que precisa. O seu antibiótico, o seu anti-inflamatório, o seu floral, o cálcio, o calmante. E aquele que não precisa de remédio físico nenhum, vai receber aquela medicação para o equilíbrio bio, psíquico e espiritual, que vai trazer serenidade e bem-estar ao longo de toda a semana. A sugestão dessas equipes amorosas é que ao tomarmos a nossa água com disciplina e responsabilidade, da mesma forma como elas foram elaboradas, elevemos o nosso pensamento ao amigo Jesus, numa prece de agradecimento, de gratidão, aquele pensamento positivo, aquele lenitivo de fé, de esperança, de que tudo vai melhorar. Que essas águas sejam tomadas 2 vezes ao dia, de manhã ao levantarmos, com aquele pensamento de bom dia, e à noite com o pensamento de muito obrigada. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana de saúde e paz. Amados companheiros de jornada, que o alvorecer deste novo ciclo de estudos no Evangelho Luz vos faça galgar mais degraus da vossa escala evolutiva, para que esta ascensão seja repleta de paz, luz, amor e principalmente de disciplina, deveis vos abagajar de estudos pautados na luz do Evangelho, motivo mor que vos faz reunir neste pequeno e belo recanto. Tendes vasto material muito seriamente escolhido e repartido entre vós, e cabe a cada um multiplicá-lo 100 por 1. Estareis praticando a verdadeira bendita doutrina espírita, no ponto a ponto, fazendo ao outro o que quereríeis a vós mesmos. Este é o crivo que deveis praticar a cada atitude que exercitais no vosso plano físico de encarnados.
cada lado, coexiste dentro de vós, pois sois únicos e mutáveis, com o sentimento do amor que deve ser imutável e atemporal. Sois o que sois deuses, sois luz no vosso caminhar e no do vosso irmão. Não pondes, portanto, a candeia embaixo do alqueire. Sois paz em vosso falar, em vosso sentir, principalmente em vosso agir. Sois a fé ativa e movedora. Sois caridade em vossos afazeres. Sois espíritas a modificar o vosso viver, rumo ao planeta da regeneração, amando, trabalhando, partilhando e encorajando a vós mesmos e aos vossos irmãos que convosco compartilham esta existência. Para tanto, espíritas, instruí-vos e disciplinai-vos. Abraçamos a cada um alegremente. Nesta noite feliz, iluminada, elevemos o nosso coração tanto mais e oferecemos a Ele nosso coração a Jesus, em gratidão por tudo que recebemos nesta noite e que temos recebido durante a nossa existência, pelas bênçãos, pelas energias, por tudo que nos favorece e nos faz caminhar a trilha do bem, do amor e da paz. Cultivemos em nosso coração esse amor do Cristo, levando esse amor aos nossos irmãos, aqueles que estão sempre ao nosso lado, em reconhecimento ao nosso amado e divino Mestre. Que os nossos dias até o nosso próximo encontro sejam dias de paz, de luz, de harmonia e de muito amor. Que assim seja. Chegando os recados finais, vamos lembrar do nosso Evangelho do Lar. Esse Evangelho maravilhoso que a doutrina trouxe, né? Essa doutrina é maravilhosa, porque é um momento de você trazer todos esses mentores, o vosso mentor, numa união assim de felicidade, de amor, de agradecimento, limpando o lar de vocês. Quem nunca fez, você escolhe um dia da semana, aquele horário. E aquela semana, se for na segunda, às 10 da noite, toda segunda, às 10 da noite, esses mentores se organizam e vão no seu lar. E você vai abrir aquele evangelho, põe a água. Não é para discutir o evangelho, não, é para ler um pouquinho, refletir, pedir essa limpeza, né? Essa vibração que a gente faz na água, né? O passe, e se vocês vão aprendendo, vão fazendo, né? Vão limpando, né? Não é momento também de ficar fazendo uma oração para outras pessoas. O evangelho do lar é para equilibrar o lar, para vocês falarem a mesma língua. Imagina você colocar português, o inglês, um japonês, um chinês, morando junto, falando cada um a sua língua. É mais ou menos a espiritualidade vê assim a gente, entendeu? Por isso que a gente tem que falar a mesma língua, ó, o amor do Cristo dentro dos nossos lares. E é assim que o Cristo nos ensinou, desde quando ele se reuniu com os apóstolos, né, na casa da sogra de Pedro, né, aonde veio trazendo toda essa iluminação para que não haja confusão nenhuma, nenhum assim distrato de ninguém, mas a harmonia,
entender a vida que a gente passa. Porque é crescimento. Se a gente entender a nossa vida, por pior que seja, mas com amor e carinho, isso é evolução. E se agradecer, então, com certeza já conquistou o reino dos céus dentro de vocês. Muita paz, muito amor e até a semana que vem. De luz, paz e amor em Jesus.